Oi. Agora foi? E aí, voltou o som agora? 1, 2. 1, Vamos ver. 2. Vou aumentar aqui. Vamos ver. Ei. Agora deu. Deu? Ah, voltou? Voltou? Tudo Ué, mas certo? eu tô sem som aqui, por quê? Aqui tá bom o som, tá dizendo ali. Passion Fotografia. Emily. Pronto. É, minha esposa. Passion. Agora veio, ó. Agora eu Então recebi foi. aqui. Foi o computador aqui mesmo. Desconectou o cabo. Tudo certo. Então, vamos voltar de novo, desde o começo. Voltamos Voltamos. Gurizadinha, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha a live, é importante pra gente, tá bom? Que nem eu falei antes, eu vou xingar uma pessoa ao vivo. Eu vou aproveitar e falar, né? Porque ninguém mandou ela parar de fazer aquela simpatia gostosa que ela fazia, tá? Então depois a gente vai falar ao vivo isso, certo? Vamos falar então dos nossos patrocinadores agora. Agora sim. Agora sim, voltou Agora o som. sim. Então. Não, Vamos lá. os apoiadores iam cortar os cortar a gente, tá louco? Falou e não falou. É. Bora lá. Mauritec Informática Oficial, manutenção de computadores, notebooks, impressoras, peças e acessórios. Sonho de mulher, há mais de 13 anos de experiência no mundo da moda, vestindo você como uma diva. Flora Betil, advogada, especialista em direito de família, protegendo seu direito e sua família. Dentosul Dentistas, há mais de 20 anos na Restinga, a Dentosul já atendeu mais de 16 mil pacientes. Renove seu sorriso com a Dentosul. Administra virtual. Quem não sabe como organizar suas finanças e sair das dívidas, conte comigo que eu te ajudo a prosperar através da organização financeira e ampliar Luzilar. Eu faça parte da mudança para um amanhã mais sustentável. É isso aí. Então, galerinha, seguinte, todos os nossos apoiadores vão estar passando nesse QR Code aqui, ó. Vocês vão, então é só escanear, certo? Você já vai direto lá pro Instagram, pro site, para algum contato. Então, escaneia o QR Code ou o link também tá na descrição. Então, se tu for na descrição, vai estar o arroba de todos eles aí e o contato direto com eles, tá? Então, segue lá, é muito importante pra gente, tá bom? Então, reforçando, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha a live, bota lá no Instagram, Facebook, em qualquer lugar e marca a gente que a gente vai repostar todo mundo, tá bom? E vai mandando tuas mensagens, todos os comentários serão lidos após o intervalo. Quando a gente voltar do intervalo, a gente lê todos os comentários de vocês, perguntas, dúvidas que vocês tiverem. Então vão mandando e aí a gente, depois do intervalo, lê e continua o papo. É isso? Acho que é isso, né? É isso. Então vamos lá, apresenta nossos convidados, por favor. Hoje nós temos aqui duas divas maravilhosas. A Pati, né? Eu chamo de Pati, Patrícia Possuelo, que vem aí de uma caminhada no empreendedorismo, já passou por diversas coisas, né? A Paty vai contar bastante aqui pra gente. A Paty tem várias transformações e trouxe uma convidada muito especial também, a Rosana, do Grupo Marias. Aí, Sejam viu? bem-vindas. Grupos obrigado. e grupos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, Um carinho imenso pelas empreendedoras desde o início, né? que bom. E aí, estando aqui juntas, é um prazer. É isso aí. Vocês estão bem? Tá tudo Sim, certo? tá tranquilo. Tá tudo Aham. tranquilo? Foi boa viagem? Eu sempre pergunto se foi boa viagem. Não sei. Mas Tudo daqui, é tudo daqui. É que no meu programa, quando tem uma galera que vem de longe, né? Então eu sempre pergunto se foi boa viagem. Gurias, quero pra nós começar assim, ó. Vamos começar com a Paty. Paty, o que tu faz hoje? Antes Cadê as empadinhas? E cadê minhas empadinhas? O que tu faz hoje? Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu já tinha tido a oportunidade de estar com os guris lá em 2022 ainda, né? Lá no começo. Então, sempre um prazer estar aqui com vocês. A caminhada... lembrei da história. Começou quando eu tinha 3 anos de idade. É mais ou menos por aí. Não, eu vim de uma CLT, né? Como uma grande parte dos empreendedores, assim, durante 16 anos, quase em várias CLTs, assim, mas em maior parte do tempo numa só. E já trabalhava com alimentação e tal, e perecíveis. E saí de lá fiquei esse tempo, saí para empreender, na verdade, porque eu tinha 2 crianças pequenas, que é a maioria, na realidade, da maior parte das mulheres, né? Tem os filhos, daí não tenho quem deixar, aquela coisa toda, vou ter que sair do serviço. Minha mãe estava doente na época também, então eu juntei tudo ali, no pacote, que nem eu digo. E aí meu sonho era fazer festa. Meu sonho era trabalhar com festas e eventos, assim, principalmente para crianças, né? Então eu montei na época o ateliê Mimos da Mami, que era decoração de festas infantis e tal.
Tava indo bem, 2016, 2017, 2018, 2019, chega a pandemia, 2020. E aí, eu realmente buguei, tentei me reinventar, não consegui nesse processo, me perdi ali na caminhada de tudo que estava acontecendo. Fiquei um tempo no artesanato, porque eu trabalhava muito com manualidades, assim. Foi onde eu comecei a fazer as feiras com as empreendedoras, que vendi muito jogo pedagógico em 2020 na pandemia. Só que assim, eu vendi muito, só que eu sabia que não ia se manter para 2021, digamos, porque eram coisas que não estragavam e tal, então tinha uma durabilidade bem boa. E eu pensei, quem comprou não vai comprar de novo para o próximo ano. E aí, claro, vou ter que captar novos clientes, mas mesmo assim, o que eu vou fazer? Não vai, talvez, se sustentar por muito tempo, porque a gente sabe que, infelizmente, o artesanato não é valorizado, né? Sim. Então, eu digo, não, aí eu parei, respirei, pensei, o que é que eu sei de fazer melhor? O que é que eu sei fazer melhor com o que eu tenho agora em mãos, assim? E aí eu parei uns 2 meses, comecei só, eu digo, bom, vou voltar para alimentação. Na época, a gente estava na pandemia, não tinha muita muvuca de gente, eu digo, vou vender tudo em potinho. Era inverno, vai tudo no pote, vai bolo no pote, vai massa no pote, o que cabe no pote é no pote. E aí, nasceu a Ed Pot. Só que daí o que aconteceu? Aí eu trouxe num momento, até foi aqui nas empreendedoras, as empadinhas. E aí o pessoal começou a pedir e queria maiores quantidades, porque daí já estava mais flexibilizado ali no final de 2021, já estava acontecendo as festas, aquela coisa toda assim. E aí eu comecei a fazer coisas em maiores quantidades e tal. E nesse processo, eu vinha de... Isso aí já era 2021. Meu filho estava na escola Nanda Amarga. E lá eles são lacto-vegetarianos. Eles não consomem nada de origem animal. Ali entra o link do Meu Mundo Hoje. Ali já começa o primeiro passo. Porque eu tive que mudar toda a alimentação dele e da casa, porque ele não queria consumir a comida da escola. Porque ele estava acostumado com carne. Sim. Né? Então, ele vinha... um dia ele só comia feijão, no outro dia ele só comia arroz. Ele nunca fazia uma alimentação completa. E ali, nesse período também da pandemia, eu descobri uma pré-diabetes. E já introduzi essa alimentação na minha vida. E aí comecei, já por gosto pessoal, seguir nesse ritmo mais saudável, que até então eu achava que era saudável, assim, tudo mais. Só que o que aconteceu? Continuei com as encomendas, começou a crescer, a gente começou a atender também eventos, coisas assim. E nesse processo as pessoas queriam... mas você não faz... No teu programa, eu já tinha falado sobre isso no final de 2022, que as pessoas já estavam me questionando a respeito. Mas você não faz sem carne e tal, mais vegetariana, assim? Faço, eu comecei a fazer. E aí esse público começou a me procurar mais. Por quê? Por questões também de intolerâncias alimentares. Né? Porque pessoas têm, às vezes, intolerância à lactose, come alguma coisa, passa mal, não cai bem e tal. E aí, ali eu comecei a ver que tinha uma outra possibilidade. Só que daí eu comecei a estudar mais esse nicho e vi que talvez quem comprasse de um nicho não compraria de outro. E ali, naquele momento, em 2022 para 2023, eu fiz a ramificação, digamos, no negócio. Aí ficou o Ed Pot e o Ed Pot Veg. Sim. Só que o que aconteceu daí nesse processo todo de caminhada? Eu vi que, na verdade, eu não ia conseguir ficar com os dois, porque eu não ia ter braço para segurar tudo, entendeu? Sim. Ou eu ia ter que deixar algumas opções da Ed Pot Veg, na Ed Pot, só que daí acaba que eu não ia atender nenhum público com excelência, assim, né? Sim. Só que o que aconteceu? No decorrer de 2023, aconteceu muita coisa. Foi onde, tipo, mudou a minha marca, assim. Porque eu me inscrevi na Expo Favela, eu tive oportunidades dentro da Escola de Negócios da PUC, através das empreendedoras. Lá eu tive a oportunidade de ter o rolê mais aleatório da minha vida, que foi participar do Globo Esporte, né? E ali eu fui... A pessoa trabalha com alimentação, foi pro Globo Esporte. Pois é. Entendeu? Ali eu tive essa possibilidade de ser mais vista, tu entendeu? E nesse processo a gente teve aqui dentro das empreendedoras o Empretec, que é um curso bem focado no teu negócio mesmo, né? E toda uma maratona também, né? De cursos que eram todos voltados para negócios de impacto. Sim. Daí depois veio mais esse segmento, né? Que aí foi onde eu consegui ver que o meu negócio se enquadra num negócio de impacto, né? E aí, o que é o negócio de impacto? Daí tu já dá mais uma bugada na tua cabeça. É a contramão do que a coisa tá andando, né? Nesse teu processo. E ali, depois da Empretec, eu vi que realmente eu ia ficar somente com alimentação vegetariana e vegana. Por diversos fatores, né? Por
ter uma grande procura e eu estar atingindo esse público, por eu querer realmente desmistificar essa história de que a alimentação vegetariana é mais cara que a alimentação tradicional, de que não é pertencente ao bairro, que eu tenho que sair daqui para ir lá na Cidade Baixa, para ir lá no Moinhos, para comprar. E não, eu posso ter isso aqui, a pessoa pode ter isso aqui, entendeu? Legal. Ou em qualquer lugar que seja, pode ter esse tipo de alimentação, porque pessoas comem no mundo todo, em todos os lugares, entendeu? Então, foi a partir dali que agora, em 2023, eu fiz, tipo, o rebranding da minha marca. Rebranded. E aí, eu fiz lá com o pessoal do Instagram uma pesquisa, dei 2, 3 nomes, assim, e eles me ajudaram a escolher, né? Na verdade, esse nome já tinha sido proposto, eu queria lá no início, mas como eu disse, as pessoas na época não iam associar Boteco Verde com a minha imagem, porque tinha Ed Pot. E aí eu fiz o Ed Pot Veg e o Ed Pot para vocês associarem a mesma pessoa, no caso, né? E aí eu lancei, tinha mais 2 nomes lá, enfim, e aí todo mundo escolheu o Boteco Verde, e aí ficou o Boteco Verde. Por quê? Porque daí tem outro leque, de que eu digo, já não cabia mais no potinho, né? Não tinha mais, já não cabia mais o nome, porque daí já tinha outras coisas, né? Que nem eu digo, entrou a função das marmitas, que eu trabalho com as marmitas, continuo com a linha de doces e salgados, assim, das empadas, mas não, mas vegetarianas, as empadas existem ainda, né? E aí, mais nessa linha, assim, e aí tem a opção agora, voltou a te dado uma parada, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Então, tu tem que optar em alguns momentos por algumas coisas para fazer. Então, agora eu voltei com os coffees de novo, atendendo empresas, mas, que nem eu digo, o coffee, ele é vegetariano, ele é para esse nicho de pessoas que procuram esse produto, né? Legal. Específico. Legal. E aí... É uma coisa difícil aqui na Restinga, realmente. Sim, na verdade, não existe, assim, realmente. Tu é a né? primeira, pelo que eu vejo, tu foi a pioneira nesse assunto aí, né? E tu, Rosana? Fala um pouco pra nós aí. Então, como é que tu começou? Então, Fala de ti. amo um projeto. Eu estava conversando com a Fernanda, que eu fui chefe escoteira há muito tempo, né? E o movimento escoteiro me deu uma bagagem muito forte sobre projetos, sobre como envolver as pessoas. Então, eu tenho uma gratidão imensa pelo movimento escoteiro. Fui fazer pedagogia, trabalhei com crianças. E lá na escola... Gostar de criança, né? Ai, adoro, né? Queria ter muitos filhos, né? Acabei com um só, né? Porque acabei cuidando dos outros, né? Mas, enfim. E aí, quando eu chego lá na escola, né, como professora, né, da educação especial, muitas colegas chegavam para mim e me diziam: atende esse aluno aqui, Rô. Esse aluno não aprende. E eu fazia todas as avaliações, e ali eu descobria que o problema não era cognitivo, mas sim emocional das crianças, né? E nos desenhos projetivos apareciam a violência doméstica, os abusos. Então, e é um número muito expressivo, né, dentro das escolas, tanto com as crianças pequenas, assim como com os adolescentes, né? Por que o adolescente está tão revoltado? Então, nós tivemos vários casos em 2017 de tentativas de suicídio de crianças que se automutilavam, adolescentes, né, dentro da escola. E ali nós descobrimos também, aí eu venho fazer um projeto, né, de poesias junto com as professoras da escola, né? E descobrimos ali que o problema também era violência contra a mulher, né? Então, fizemos um concurso de poesia e isso acabou mexendo muito comigo, com as minhas questões, acionando gatilhos internos, né? E aí na pandemia também, que eu acho que é o grande boom, que as pessoas acabam se descobrindo, fazendo coisas diferentes. Se reinventando. Eu entro, digamos, posso dizer, empreendedorismo social? Sim. Né? Eu acho que né? Considerado. Na ideia de tentar ajudar várias mulheres que não tinham acesso durante a pandemia aos órgãos públicos, a pedir apoio. Elas pediam às professoras, né? Me ajuda com comida, com CRAS, né? Porque elas não tinham como. E aí começa a surgir o Grupo Marias, que a primeira ideia era fazer uma cooperativa de mulheres, né? Até chegamos a montar, mas quando elas chegaram,
a grande dificuldade, elas não tinham preparação nenhuma, emocional nenhum, eram mulheres de extrema vulnerabilidade, passando por N dificuldades. E como é que tu vai abandonar essas mulheres, né? No momento, pandemia, bandeira preta, né? Então, que foi um momento que deu um boom ali também de sim, violência. Exatamente, foi o índice mais alto que teve, né? Sim, que E tava em casa, né? ela Ninguém foi- tava vendo, né? Exatamente. Não tinha como sair. Era a questão da comida, da bebida, Exato. do álcool, né? Aumentou o consumo muito do álcool, né? Durante a pandemia, É. exato. E aí começou a se juntar algumas mulheres, né? Lancei a ideia. E aí sempre tem aquelas que, olha, eu tô contigo, vamos lá, vamos ver o que que vai dar, É né? o que a gente fala, né? A rede é sempre A muito... rede de apoio, né? Então, assim, a primeira mulher que apareceu, ela estava perdendo a casa dela, ali na área da Pitinga, que a casa estava desmanchando, o marido estava preso por violência doméstica, e depois se descobriu que ele era pedófilo também. Caraca! Né? Olha, era situações É assim... o combo. Pedófilo pra mim só tem um... É o complicado. Só tem uma coisa. E aí foi no Tinga Retrô, no grupo, né, dos meninos, que ali começou o pessoal se movimentar para ajudar, porque todo mundo queria ajudar e não sabia como, né? Então a gente lançava as ideias e as coisas começavam a borbulhar, né? Eu acho que foi na mesma época, acho que um ano antes, começou as empreendedoras, As empreendedoras né, foi Fernanda? em 2019. 2019. Isso. E aí eu sei que o pessoal começou a se movimentar e começou a surgir o Grupo Marias, né? Tentamos a cooperativa, como eu comentei antes, não deu certo, tivemos que reorganizar. Os atendimentos eram somente aos sábados, a partir da troca de saberes. Então, uma ensinava o que uma sabia para a outra, para poder, né? E aí, nisso tudo, eu descobrindo que elas estavam totalmente... À margem, assim. Assim, né? À margem, né? Precisava muito mais do que ensinar ela a pescar. Tu tinha que dar a vara, tu tinha que dar o peixe, ensinar a fritar. E ensinar a pescar para continuar depois. Exatamente, né? É um passo a passo, né? E aí, nisso, começou aos sábados, numa garagem, depois passou para a escolinha Planeta Infantil, aí eu encontro a Paty nas feiras, né, fazendo artesanato, me apaixono pelas coisas dela, já vinha namorando ela no tempo dos trabalhos de festas que ela fazia. E aí o pessoal começa a chegar, né, para ajudar essas mulheres. E o grupo tinha 30 pessoas, 30 mulheres na época, né? Mas a grande maioria queria comida. Sim. Né? Eu preciso de comida, não quero atendimento, eu preciso de comida. Uhum. E aí começa esse processo, né? Não, só um pouquinho. A gente vai te ajudar, mas a gente precisa que tu se ajude também. Né? Então começa a partir desse caminho. E nisso começa a se formar essa rede de apoio, né? Porque o Grupo Marias ele é um projeto para mulheres, só com voluntárias. Né? Nós temos um homem, que é o Julinho Lopes, né? Que faz constelação familiar também. Então, nós temos convidados durante os finais de semana, aliás, os sábados, né? Durante a semana, nós oferecemos várias oficinas de costura, de crochê, de artesanato empreendedor, culinária com a nossa Paty, né? Que faz parte do voluntariado do Grupo Marias, alfabetização para mulheres, e artesanato. Bacana. Que mais, Paty? Eu acho que são muitas coisas que temos lá no tem grupo. Tem o projeto da Mulheres 1000 agora que está acontecendo. Sim, aí temos as parcerias, né? O projeto Mulheres 1000, a Estácio com a parte jurídica que dá apoio. Nós temos as voluntárias, né? Que é a doutora Natália, que é advogada. Temos a Alexandra com a Clean Art Terapia e a Tati Roncato, né? Da psicologia. Nós temos pintura com a Beth Gloiden, que é artista plástica. Então, assim, são N voluntários, né, que ajudam a dar esse apoio, né? Então, cada um tem a sua chave da sede, né, e vai atendendo. E aí tem esse projeto Mulheres 1000, que chegou ano passado, começou a ser desenvolvido agora, que é com a Secretaria de Educação, mediado pela Secretaria de Educação, é um projeto tipo Pronatec, né, do governo federal, que já está instituído, acho que há uns 10 anos, no Nordeste,
e chegou pela primeira vez agora no Rio Grande do Sul, num projeto piloto com o Grupo Marias, né, junto com a Escola Hildo Meneghetti. Né? Então, ali está sendo beneficiado 150 mulheres. Nossa. Né? Com De 50 bolsa. para 150? Nossa. De 30, né? Que começou, vamos dizer assim, para sim. 150. E aí são 100 mulheres lá no Hildo, 50 no Grupo Marias. Aí. Fazendo artesanato, empreendedor e o recreacionista infantil. Né? Então, são muitos projetos, né, que acontecem, né, dentro do Grupo Marias. Tem as campanhas que nós fazemos pelo fim da violência. Nós procuramos dar apoio a essas mulheres, psicológico, social, com a nossa assistente social, a Lisiane Machado, com a advogada, a Natália, que eu já comentei. E assim vai se fortalecendo, né? Tu dá aula aqui na Restinga mesmo para formar essa rede por aqui ou não? Foi bem diferente assim? Foi bem diferente. Na realidade, assim, eu sou moradora da Restinga há 50 anos, né? Então conhecia muitas pessoas. Sou de Viamão. Na época eu estava ali na 21 do Pinheiro. Então eu trabalhava com mulheres de Porto Alegre e mulheres de Viamão, ali daquela região. Quando o grupo começou, então tinha 15 mais ou menos de Viamão, 15 de Porto Alegre, de mulheres que me conheciam, né? Que se formou o primeiro grupo. Hoje o grupo atende Ípica, Lajeado, Lami, Lomba do Pinheiro, Viamão, Todo extremo sul, todo extremo sul, Restinga Velha, Restinga Nova. Só a Restinga já é uma cidade. É uma cidade. Não, só na Restinga né? tu já levou todo mundo. No Grupo Marias nós estamos com 70 mulheres cadastradas. Né? Então, é um número muito expressivo. A nossa casa está pequena, tivemos, né, acabamos locando uma casa, depois trocamos por uma maior, e a casa está muito pequena já, né? Já estamos quase entrando numa lista de espera. Vamos para um prédio já próximo agora. Atendimento a mulheres, né? Atualmente a gente não tem nenhum convênio. Vivemos de doações. A gente sabe como rifas, A gente sabe como É o é. mesmo viés, né, gurias? É o mesmo pegando. viés. A diferença é que aqui é voltado ao empreendedorismo feminino e lá é mais a assistência mesmo das mulheres. Assistência. Tem agora esse viés de empreendedorismo, que é o que a gente está colocando, mas daí é onde conecta as histórias mais adiante. Exato. E são muitas histórias, Sim. né? Cada história que chega, porque nenhuma dessas mulheres chegou no Grupo Marias pedindo apoio pela violência. Não. Elas chegam, eu quero um curso, quero fazer um curso. Aqui tem atendimento de psicólogos, né? Temos. Né? Então, a gente acaba atendendo e ali por trás, nas rodas de conversa, durante as oficinas, durante as ações, a gente descobre as violências, né? É que nem a gente estava falando ontem aqui, que a gente teve a oportunidade. Aqui é o lugar seguro. É a mesma coisa. Lá elas se sentem num lugar seguro. E aí elas vão chegando e vão se conectando Porque devagar. nenhuma delas vai... Eu acredito que ninguém vai chegar na cara assim, eu preciso conversar contigo porque eu tô sendo apanhando em casa. Não vai. Sim. Exato. Ela vai tentar ir chegando, eu acho que é do ser humano isso, ir chegando, se eu tiver confiança eu vou falar, se eu não Exato. tiver eu não vou. Exato. Até porque a questão da violência, ela também gera a questão da vergonha, da culpa, Exato. o porquê que eu estou passando por isso. Então, são vários fatores psicológicos que mexem, né, com a estrutura dessa mulher. Outra questão, assim, o medo, né, que é uma questão muito forte, né? Nós temos medo, nós somos, né, nós mulheres, assediadas no ônibus, assediadas nas paradas, assediadas dentro do mercado. Então, Sim. é complicado Sim. ser mulher. É Quando se tem, então, uma filha Nossa, eu tenho mulher, tu sabe, tu redobra o teu medo, porque tu já sabe o que tu passa. Será que é minha filha? Então, assim, essa mudança de cultura é urgente, sabe? Não dá mais para ser banalizado, porque a gente, a fulana morreu, feminicídio. Não, gente, a gente precisa estar falando isso semanalmente, de forma sistêmica. Toda hora. Porque não dá mais, né? Sabe que tu falou um negócio muito, pra mim, agora eu vou me pôr no lugar de homem, né? Só agora, no lugar de homem, só agora. Só nesse momento. Só nesse momento.
Tu falou ali, tem quem tem filho. Eu me preocupei muito mais com isso depois que eu tive a minha primeira filha. Eu tenho 3 meninas e mais a minha esposa. Eu já cuidava muito por causa da minha esposa, sabe? É uma coisa que, tipo, ela não vai sair sozinha, ela não vai... um exemplo, sair sozinha ela pode, né? Não é por segurar. Sim. Eu digo assim, vai pro centro. Cara, eu vou dar um jeito de ir junto, ou vou mandar minha mãe contigo, ou minha irmã contigo. Sabe? O meu irmão contigo. Alguém vai contigo. Sozinha tu não vai ir. Mas não por, quero saber onde é que ela tá. Não. É O medo. porque eu É não uma sei o questão que do vai cuidado, acontecer. É o cuidado. É. Aham, eu E entendi. agora com Ainda mais com as mais crianças. 3 meninas, cara, é tipo assim, eu te levo, Exato. sabe? Eu levo, te boto as crianças no carro e vamos embora. Mas eu também não tinha coragem de sair com os meus, que eram praticamente gêmeos, que nem eu digo. Jamais eu tinha coragem de sair sozinha no centro com eles pela questão disso. Porque daí tu tem que estar cuidando criança, cuidando isso. Exatamente. Mas essa É. questão da violência também, ontem mesmo, a Paty estava falando do encontro aqui. A Paty estava compartilhando o trajeto dela, que ela chamou o Uber, entendeu? Exato. Então, assim, a gente não se sente seguro em nenhum ambiente. Exato, é muito complicado. Tanto que quando as meninas da Secretaria de Educação entraram em contato com o Grupo Marias, nós queremos fazer a escola, o curso de noite no Hildo Meneghetti. As Marias não vão. As minhas Marias não vão. As minhas Marias é ali. Porque é que nem a história, né? São os meus alunos, então são as minhas Marias. Eu conheço o perfil. São mulheres com medo de sair à noite, que já passaram por outras situações de violência. Então, uma das coisas que eu quero brigar, eu quero tentar, é um EJA diurno para mulheres aqui na Restinga. Né? Nós temos 6 meninas lá que são da professora Carol Belon, atendidas na alfabetização. Quantas outras? Eu trabalhei no Ludovino, numa eleição, e eu fiquei impactada dentro de uma sessão que tinha 300 pessoas, mais ou menos, acho que umas 20 não alfabetizadas. Sim. Isso há uns 10 anos atrás. E isso me impactou muito, né? Então eu ficava pensando, gente, por quê? Sabe? E aí essa questão do projeto, trabalhar com mulheres, e quando a primeira que chegou lá disse, prof, eu não quero fazer curso nenhum de artesanato, eu quero aprender a ler e escrever. Não, e me pediu desculpas ainda, prof, eu não sei ler, me desculpa. Como assim? Nós, sociedade, É o básico, né? que temos que pedir mínimo. desculpas por essa mulher não ter frequentado a escola no tempo certo dela. É o mínimo. Né? Hoje ela tem 60 anos, está lá, já está alfabetizada, Ai, querida. nossa, Dona Verinha está alfabetizada. E aí ela até comenta, né? Chegou tempos atrás, comentando conosco, que ela queria aprender a ler a Bíblia. Esse era o objetivo. Ok, eu disse, vai te abrir um leque, né? Aí, tempos atrás, ela chegou lá dizendo, prof, não preciso mais pedir ajuda para ninguém quando eu vou no mercado. Já consigo saber tudo que eu quero e ler tudo direitinho. Olha, sabe, as pequenas coisas que a gente não dá importância. E aí o público, de repente, aqui, de jovens e adultos, de mulheres principalmente, né? Isso precisa ser repensado pela Secretaria de Educação, né? Do Estado, do município. A gente precisa, sim, fortalecer essa questão da segurança da mulher. Sim. E outra questão, não só, como é que eu vou levar essa mulher para a educação se ela tem filhos? Exato. Como eu vou deixar essas crianças, né? Com quem eu vou deixar? Se eu também não tiver um lugar seguro para deixá-las, né? Porque o Grupo Marias tem isso também, né? Nós recebemos algumas mulheres e elas não têm com quem deixar as crianças. Então, sábado, nós temos muitas mulheres e muitas crianças. Sim. Né? Faz parte. Precisamos de voluntários para as crianças, tá? É sobre... Outra coisa bem importante, pegando isso que a Rô tá falando e o foco do Setembro Amarelo, que a gente tá muito por esse negócio da saúde mental, né? Eu, pelo ramo da alimentação também, que eu prezo muito dentro do meu negócio e de passar também, é a questão da segurança alimentar, que é diferente da segurança de alimentos, que é a questão de higiene alimentar, e a segurança alimentar, né? Que a segurança alimentar tem vários níveis, né?
no caso da pobreza, de não ter o que comer, da fome, né? E isso é bem importante, porque, que nem eu digo, em que momento a gente já tinha uma conexão, eu e a Rosane, lá de 2021, quando eu encontrei as gurias com a função do artesanato, ainda que foi a primeira oficina que eu fui dar para elas de feltro lá. E aí depois a gente se separou um pouco e tal na caminhada. E aí o que me chamou a atenção ano passado, que elas começaram com a Tati, né? A Tati é outra voluntária que tem lá também da alimentação, que elas começaram com as oficinas no ano passado, de novo a Tati Guedes, né? E disso, e aí agora em março a gente se reconectou como? Porque as gurias, eu já fazia parte do voluntariado, que eu já tinha dado para as gurias no ano passado as empadas, a aula das empadas, e esse ano eu tive que repetir de novo, porque elas pediram de novo as empadas, e aí a gente se reconectou quando? Em março. Porque o que acontece? Elas me convidaram para participar da rádio, né? Da Rádio Camaleão, e falar sobre isso, sobre a alimentação junto com a Tati. E aí eu gostei porque a Tati estava com um projeto junto com elas, que era esse, do aproveitamento integral dos alimentos. Eu ia te perguntar isso agora, que quando tu falou de segurança alimentar, e aí, como eu já te conheço, eu sei o que tu trabalha. Vocês trabalham com isso, com a questão do aproveitamento completo do alimento, da casca do abacaxi, do talo do... E aí foi o que aconteceu. Como eu já tenho esse viés no meu negócio, que eu faço aproveitamento integral dos alimentos, juntou o útil ao agradável, porque era uma coisa que eu já queria passar pra frente, porque tu tá ali, na tua casa, tu tá... Ai, mas aquela batata ali, que nem a batata triste do fundo da geladeira, né? Muitas vezes a pessoa bota fora, né? Que eu digo, no Brasil, por ano, é 27 milhões de toneladas de comida no lixo. Matava a fome. Tu entendeu? Sim. O que vai de comida pro lixo no mundo. O que a gente produz mata a fome mataria, do Brasil. Não, mataria do mundo. Mundo. Questão mundo. Entendeu? Então, e aí eu trouxe para o projeto esse ano de o quê? Como teve a função das enchentes ainda nesse meio do caminho, né? Que várias tiveram a casa alagada, aquela coisa toda e tal. E começou a vir essa função de cesta básica, de alimentação de novo para elas. Como elas poderiam transformar isso em algum momento em renda para elas? Então, eu trouxe a proposta para elas da cesta básica sustentável, de utilizar coisas que elas têm, tem muito excesso de farinha, muito excesso de açúcar, então, não vou usar, vamos usar isso para fazer uma fonte de renda. Né? Porque é que nem o que a Roberta fala, que que elas têm mania de dizer, eu me viro assim. Lá a gente cansa de ouvir, elas não têm essa noção de empreendedorismo, tu entendeu? Eu me viro, eu faço isso, eu faço pão, eu faço aquela outra coisa. Mas, de alguma forma, mesmo que inconsciente, já está empreendendo. Então, por que une o útil ao agradável? Elas têm aquele alimento que talvez elas, em excesso, que seria desperdiçado de alguma forma, elas usarem isso para gerarem uma renda para elas no dia a dia. Legal. E aí, junto com isso, tem a oficina de aproveitamento integral dos alimentos, que é assim, a abóbora. Eu posso usar a casca da abóbora, eu posso usar a polpa da abóbora, eu posso usar a semente da abóbora. Eu posso usar 100% o alimento. Que nem o melão que eu fiz esses dias, que a Nanda Oi, brotinho, porque o meu como é que se diz? O bordãozinho. Meu bordão é oi, brotinhos, por causa do broto, do broto mesmo, do nascer do alimento ali, né? E aí eu fiz do melão, que tu pode aproveitar a casca do melão, a polpa do melão e a semente do melão. Mas como é que tu vai usar a casca do melão? Tu pode usar pra suco. Tem que participar Tem que me seguir nas redes. Mas eu sigo, é aí que tá. Eu sigo todas. Mas tem que participar lá das Marias. Das Marias, vou ter que botar uma... Não, mas isso eu boto sempre no meu Instagram do Boteco Verde, tem, né? Essas diquinhas assim. Da semente do melão, tu faz o leite do melão a partir da semente. Processado no liquidificador, ele vira um leite vegetal, né? Tu pode fazer o crispzinho, que é transformar ele como se fosse em granola, que a gente chama da granola salgada ali, que tu pode usar, pode transformar ele em doce também, ela doce ou salgada. Tem várias técnicas simples que tu usa no teu dia a dia. Que legal. A casca da melancia, do melão, isso tudo vira geleia, tu entendeu? Sabe? Chimia, né? Que geleia. Geleia. Aqui no sul é chimia. Geleia. Que loucura, né? Até que agora do biscoito, o coco, aquela sobra do bagaço do coco fruta, né? Dessas coisas que são mais, com a textura mais assim, tu pode usar pra fazer cookie. Tu usa aquele bagaço, tu entendeu? Do grão de bico.
infinitas possibilidades, tu entendeu? É porque que eu digo, a questão é essa, de tirar, desmistificar das pessoas que comida é lixo. Tá, mas tu descobriu isso depois que tu foi pra parte da veg ou tu já... Não, na verdade eu já vinha num processo, porque assim, depois que eu resolvi seguir pelo nicho da alimentação, eu falei, bom, vou me especializar então em coisas desse nicho, né? Comecei a fazer a faculdade de gastronomia, mas, né, pobre é triste, a gente tranca, vai e volta. E nesse processo eu conheci várias pessoas, comecei a estudar. Conheci quem? A chefe Regina Celli, que é da Favela Orgânica, do Rio de Janeiro. Que ela faz todo esse processo de uso integral dos alimentos lá desde 2011, 2010. E aí eu comecei a seguir esse pessoal, que era o nicho que eu queria, tu entendeu? De conhecimento e para trazer para o meu negócio também, porque eu acho importante isso. Porque aquilo... Tu tem criança que não come nada. Tu tem que fazer essa criança comer de alguma forma. Eu digo, não come porque não quer, né? Porque não gosta, né? Nesse sentido, eu digo, não é porque não tem o alimento. Não gosta, mas não provou. É diferente, né? Exato. Então, eu já vinha nesse processo alimentar em casa. Então, aí nessa caminhada dentro da gastronomia, eu já conheci o quê? O Gastronomia Periférica, que é um programa incrível que tem em São Paulo, eles têm online e tem presencial, que é do chefe Edson Leite, que já ganhou troféu, aquele troféu que dá no Faustão, que eles dão ali do fim de ano e tal, que é um projeto de gastronomia social, só atende pessoas de periferia. Eles têm um curso de cozinha profissional, que eu fiz todo o processo de 2023, o curso com eles, de cozinha profissional, desde lá, cozinha francesa, cozinha... como se fosse uma escola de gastronomia. Um Masterchef da vida lá. E aí eles te proporcionam os insumos, eles têm parcerias, e aí eles conseguem esse subsídio para ti de insumos, de coisas assim para te trabalhar, é bem interessante. Só que eles o atendimento prioritário deles é para pessoas de periferias. Tem um online que eles atendem todo o Brasil. Tinha pessoas do Nordeste, tinha pessoas de todo lugar. É muito incrível esse trabalho. E aí eu comecei a estudar essas pessoas que para mim foram referência. Entendeu? Nesse segmento. Claro. E ali eu me perdi, porque me perdi ali, eu fui. Porque é um nicho assim, as pessoas têm muito mania é gastronomia, ser chefe, porque onde é ser chefe? Todo mundo acha que é lindo ser chefe, né? Só que ser chefe é muito além de tu fazer a faculdade, porque tu pode ser um gastrônomo, que é o que eu me considero, que é o quê? Tu viver a gastronomia como processo diário, como criação de cardápio, como tu estudar para isso, sem ter a faculdade, porque se tu tem a faculdade, tu é um gastrólogo. É diferente. E tu pode ser um culinarista, como a Palmeirinha, como a Ofélia, entendeu? Como a Ana Maria, que faz aquilo ali como... hobby. Ou na televisão, enfim, não estudou especificamente com aquilo, né? Então, são vários viés, assim. Então, as pessoas acham lindo ver os Masterchefs e acham que são... Só que vai muito mais vai muito além disso, né? E aí dentro tem todas as especializações, assim, né? Tem a cozinha francesa e tal. E eu gosto muito da diáspora afro-brasileira, assim, que é essa cozinha mais ligada à ancestralidade mesmo, que é tu trazer a tua ancestralidade, trazer a África, trazer os indígenas, porque é isso. É a mandioca que tá ali, que a gente que é o aipim, né? A mandioca, sabe? É poder aproveitar essas coisas que a terra te oferece de alguma forma, tá entendendo? Porque eu digo infelizmente porque a gente vê tudo que está acontecendo agora, né? Desde a função da enchente e tudo mais. A tendência, sendo menos pessimista possível, é que vai piorar com o passar do tempo, entendeu? Vai ser mais difícil. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, que eu digo, é o descascar mais e desembalar menos, né? Porque essa vai ser a tendência se a gente quiser que a Terra continue, né? Sim. Porque o que impacta muito é que nessa questão da alimentação vegetariana também, que as pessoas acham que é dieta, que a alimentação vegetariana é dieta. Não é dieta. Na verdade, vai muito além disso, né? Na verdade, é a questão dos animais. Em primeiro lugar, é a questão dos animais, tu entendeu? Os animais, daí tem o viés da agroecologia e tudo mais, aí vai seguindo pelo planeta, aquela coisa toda. Mas, principalmente dos veganos, né, que tem isso, é pela crueldade animal, tu entendeu? É por tudo que acontece, né? Nessa função, principalmente do agronegócio que está acontecendo agora, das queimadas e tudo mais, né? Que uma coisa vai levando a outra. De repente era um foco desse tamanho e agora olha o tamanho que está, né? Nessa função toda, né? Exato. É bem além... É que eu digo, é além do prato, né?
Ué? Ai, meu Deus. Não, só piscou, Não, piscou a TV. só piscou. Que loucura, ué, do nada, tu viu? Viu, veio? Satanás? É você, Satanás. É você, Satanás. Ai, Tá. disse. Gurias, tá bom o papo, vamos fazer um intervalo? Vamos fazer pergunta. E tem pergunta? Eu tenho pergunta minha. Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho rapidinho? Ou tu quer fazer a pergunta antes de ir pro intervalo? Podemos fazer a pergunta. Então tá, então. Não, é só para não perder o gancho que a lá. Paty falou da Palmeirinha e me chamou muita atenção. Se vocês já estudaram a Palmeirinha nas Marias. Porque a história da Palmeirinha É é incrível, justamente essa. Ela começou a cozinhar para sair desse ciclo de violência, Sim. né? E aí, se vocês já trouxeram esse case para dentro das Marias, para mostrar para elas que, através da culinária... Eu já elas podem- conhecia a história da Palmeirinha, mas não tinha pensado, né? Muito obrigada pela lembrança, né? Na realidade, o projeto até tem um nome, né? Sabores de Marias, né? Que Eu não hoje falei que o é a Tati e a Pati, né? As Ates, né? Que cuidam desse projeto. Na realidade, era exatamente dentro desse mesmo viés da Palmeirinha, né? Com certeza. Dá uma luz para elas, né? Até porque o alimento ele se vende muito rápido, né? Sim. De tudo uma gama de produtos que tu vai pensar, a alimentação sempre vende. Uhum. Tendo uma alimentação direitinho, bem feitinho, vende. Bolinho do pote, tudo vende. E tem a questão também que a gente também tem uma parceria com o DEMAI, né? Lá que vai no Grupo Marias. Casualmente eles estarão presentes amanhã lá. A questão de a produção das próprias hortas, né? Uma horta familiar. Então, assim, há possibilidades. A gente não ensina. Então, assim, esse lixo, a questão do lixo orgânico, né? Que tu bota as folhas fora, não vou aproveitar. Vou botar no lixo normal? Não, né? Faz uma composteira, começa a fazer tua própria produção. Daqui a pouco tu tá plantando couve, daqui a pouco tu vai aproveitar no teu próprio alimento, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a repensar, né, a vida, né, principalmente, e mostrar desde a base. E é isso que o Grupo Marias tenta fazer, né? Então, e tem toda essa questão também social, a questão da violência. Então, assim, é um passo de cada vez, né, Fernanda? Sim. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não, é que eu digo que são infinitas possibilidades, né, que a gente pode fazer ali, né? Nessa questão de dar um norte para elas ali, né? Tem essa parte das hortas comunitárias que é bem importante, que é uma coisa que eu pretendo um dia trazer para cá de alguma forma também, que eu acho bem importante, que a gente não vê aqui na Restinga, eu não conheço nenhuma horta comunitária aqui. Comunitária não, mas tem na escola que a minha esposa dá aula. Eu me lembro que tu falou que eles faziam. Eles têm uma horta das crianças. Aqui na Restinga Velha, o pastor Fabiano, junto Isso. com a Aline Colombo, eu né? sei, fez. Tem não numa conheço. praça, eu não conheço. É na Restinga, é bem no fim da linha do ônibus Restinga não Velha conhecia. ali, tá? Tem uma praça, uma horta comunitária ali, Isso, né? ali Que tem. eles Legal, eu não conseguiram. sabia, porque eu E vejo muito tem- assim no Morro da Cruz, que eu acompanho em outros lugares, né? Mas aqui eu não Não, e conhecia. tem acho que, como é que é o nome do projeto que tu disse, Mulheres Mil? Tem as Manas Mil que Manas fazem. Mil, esse era o nome que eu Sim, queria elas, dizer. elas são do viés do Mulheres Mil também, né? As Isso, gurias, né? e elas estão trabalhando hortas Sim, comunitárias também. Ai, que bacana. Não, delas eu sabia também das Manas gurias, mas Mil. daí é mais lá pra, elas vão lá pra aqui, é mais pra cima, Elas né? estão mais no território, como eu falei, a Restinga É, gigante, gigantesca. pois é. Então elas estão no território delas, que é ali Sim. pro lado Pitinga, ali pro Sim. lado do Rincão, enfim, elas ficam mais naquele lado. Sim. Mas dá pra conversar. Sim. E aí tu para e fica analisando, né, essa questão do território imenso e quantos projetos, Sim. né, que tem aqui na Restinga. As possibilidades, as pessoas crescendo, se amparando, se ajudando, né? Então é bem bacana, né? Sabe que agora tu comentou, olha quantas coisas tem aqui na Restinga. Isso foi uma coisa que, conversando, quando como eu falei, eu tinha fruteira, conversando com as pessoas assim, tem lugar que faz tal coisa, tem lugar... E eu digo, mas, cara, isso é uma coisa que não é... Muita gente não conhece Sim. aqui dentro que existe, dentro da Restinga, né? Quando eu conheci as empreendedoras, foi, eu acho que mais no começo, assim, não era, né, tão conhecido, vamos dizer assim, mas... Que aí a Roberta até foi lá no meu programa e tudo mais, aí depois foi as gurias, né? E...
foi uma das coisas que eu disse assim, quando eu montei o podcast, eu disse, cara, a primeira coisa que eu quero fazer é dar voz para essas pessoas, porque muita gente não sabe que tem isso. Tem mulheres que eu tenho certeza que não conhecem que tem as Marias, Sim. que tem as Ainda empreendedoras, tem, que tem... sim. Até as Entende? empreendedoras, inclusive, tem mulheres que não sabem que existe. Exato. E aí foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Eu disse, já que eu vou montar esse tipo de programa, vou montar um programa assim, eu quero... É uma das minhas... Né? E vai continuar sempre sendo no meu programa, nas empreendedoras, vai continuar sempre sendo o foco o pessoal daqui, né? E trazendo a questão social. E olha ali, ó, a Kellen tá colocando... calma, nós vamos ler. Não lê agora. Não leia? Calma. Tá, Nós vamos segura voltar. a Ansiedade bateu. Nós vamos voltar no Ansiedade. intervalo e vamos ler. É Nós vamos que ler. se ler agora, os outros ficam bravos, porque os outros comentaram antes. Então, depois a gente Tem a vai. hora, daí tem a hora. A gente vai na hora. Então, vamos fazer um intervalo, então? Vamos fazer intervalo. Então, gurizadinha, agora é o momento de vocês mandar os comentários, mandar pergunta, se tiver pergunta, que quando a gente voltar, a gente vai ler todos os comentários de vocês, tá? Então, comentem, mandem perguntas, que a gente já volta e vamos garantir o leite das crianças e já voltamos.